Olá, meus futuros mestres e mestras. O meu nome é Ida Giovana, eu sou pesquisadora, mestranda e entrevistadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, sou mentor acadêmico e um dos idealizadores aí do Mestrando Cast. Bom, nós estamos aqui no Mestrando Cast. Esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje, o episódio 28, é como lidar com a procrastinação e manter a motivação durante os estudos para o mestrado. Gustavo, explica para gente o que é uma procrastinação na vida acadêmica. Ida, excelente pergunta, mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer o convite aqui para o pessoal que está nos assistindo para se inscreverem no canal, né, para deixarem comentários, dúvidas, sugestões, para que a gente sempre possa estar aperfeiçoando o Mestrando Cast. A gente está trazendo também agora alguns convidados, então se vocês tiverem sugestões de convidados, de professores que vocês queiram ouvir e saber informações aí sobre a vida acadêmica, por favor, compartilhem com a gente, que vai ser um grande prazer. Respondendo a dúvida da Ida, hoje a gente está aqui para falar de um tema super, super importante, que é relacionado à questão da procrastinação e motivação. E a gente vai falar aqui de questões reais, coisas que a gente vivencia na prática. Eu, no caso, pelo fato de acompanhar diferentes pessoas em seleções de mestrado, eu vejo isso de forma diária, de pessoas que às vezes começam, Ida, de forma muito motivada a estudar para o mestrado, que ela tanto almeja, mas aí no meio do caminho essa pessoa procrastina ou simplesmente abandona esse sonho. Então acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema, pegando numa perspectiva real, factível, porque a gente tem que falar sobre esses temas. Às vezes a gente fica falando tanto sobre questões formais, metodologia, escrever projeto de pesquisa, só que isso não é tudo. Não representa tudo em uma preparação para o mestrado. A gente precisa falar sobre questões subjetivas que, querendo ou não, vão influenciar a preparação de uma pessoa para uma seleção de mestrado. E esse tema da procrastinação e motivação, com certeza, influencia a preparação de qualquer um. Influenciou a minha preparação, tenho certeza também, né, Ida, que também influenciou a sua preparação. Então, a gente vai destrinchar esse tema e respondendo a sua primeira pergunta, sem mais delongas, procrastinar na vida acadêmica é o ato de você ficar adiante. Eu acho que procrastinação na vida acadêmica é semelhar a todas as demais áreas, mas é o ato de você simplesmente ficar adiando as suas tarefas, as suas responsabilidades, mesmo quando essas tarefas são ali essenciais para o seu sucesso na preparação para o mestrado. Então, a pessoa começa a se preparar, uma semana ali muito focada, e aí, na segunda semana, ela já dá aquela desanimada. Nossa, mas agora eu tenho que ler um artigo. Então, assim, a procrastinação, ela tem raízes que a gente vai conversar um pouquinho ali na frente, mas principalmente ali no início, quando a gente está começando, até a gente transformar o estudo para o mestrado em um hábito, a gente corre sérios riscos de procrastinar, de abandonar aquela tarefa. Por quê? Porque ela vai ser enfadonha, ela vai ser chata, ela vai tomar tempo, vai doer, né? O processo de aprendizagem, ele dói ali inicialmente. A gente aprender um conhecimento novo, criar novas conexões. Quando a gente começa a estudar, em uma determinada área nova, são uma série de jargões, termos técnicos, teorias, autores que a gente não conhece. Então, naturalmente, vem aquele desconforto. E a gente precisa lidar com esse desconforto, e tomar muito cuidado para a gente não abandonar essa atividade, para a gente não procrastinar em meio àquele tanto de conhecimento que a gente está vendo que é novo para a gente. Então, a procrastinação é esse ato da gente ficar adiando as tarefas que a gente precisa fazer no momento. E se a gente começa a adiar demais as nossas atividades essenciais ali para a preparação para o mestrado, qual vai ser a consequência? A consequência vai ser que a gente não vai chegar bem preparado para uma seleção de mestrado. E isso, com certeza, vai reverberar na não aprovação na seleção. Então, a gente precisa realmente encontrar estratégias que sejam factíveis de acordo com a realidade de cada um, de acordo com o tempo de cada um, para a gente não procrastinar. Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente poder debater, Ida, da sua primeira pergunta. E agora a gente vai avançar em outros pontos, né? Maravilha, Gustavo.
Então, vamos avançar para a próxima pergunta. Por que as pessoas procrastinam nos estudos para o mestrado? Ida, uma primeira razão é a falta de motivação no ato de estudar. A pessoa ela não encontra uma motivação naquilo que ela está fazendo, ela não encontra um sentido, um porquê. Quando a pessoa ela pensa em mestrado, nossa, mestrado vai ser bom para o meu currículo, e ela para apenas aí, que o mestrado vai ser bom para o currículo, quando ela se depara com o ato de estudar todos os dias, de ler artigos científicos, e aí ela não cria talvez uma identificação com o que ela está estudando, vem aquela falta de motivação. E aí, isso vai levar o que? A procrastinação. Porque ela não estava com um motivo, um porquê tão forte em estudar aquele assunto. O porquê era só, não, né, o mestrado vai ser bom para o meu currículo. Então, isso eu vejo que esse motivo ele não se sustenta a médio e a longo prazo. Pode se sustentar para a pessoa iniciar uma preparação para o mestrado, todo mundo sabe que é bom para o currículo, que vai ter uma valorização salarial, que você vai conseguir encontrar novas oportunidades, a questão do network, todo mundo sabe disso. Mas, assim, isso não é suficiente para fazer com que uma pessoa comece a estudar, para que uma pessoa comece, de fato, ali sentar a bunda na cadeira, estudar, ler artigos científicos, se dedicar durante meses para se preparar para uma seleção de mestrado. Eu vejo que isso não é suficiente. Então, é muito importante a gente buscar o porquê. O porquê que você quer fazer mestrado? Tem algum tema que te toca? Acho que essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer. Era algo que eu fazia, ainda faço com as minhas pesquisas. Como que eu posso contribuir para a sociedade com esse tema que eu estou desenvolvendo? O que eu vou trazer de novo? Porque toda pesquisa, independente da área que ela é, da área que for, ela tem uma finalidade social, ela vai impactar na vida de mais pessoas. Então, eu acho que a gente tem que levar essa mentalidade para dentro das nossas pesquisas. Qual é o porquê, da sua razão de se dedicar para o mestrado? E esse porquê ele é muito pessoal, ele é muito subjetivo, e ele não pode estar atrelado única e simplesmente de que, vai ser bom para o seu currículo. Tem que encontrar uma motivação mais forte, tem que ser algo ali que realmente te faça realmente um propósito. Pensar que a sua pesquisa vai impactar a vida das pessoas. E realmente ter essa mentalidade, eu acho que ela é muito, muito importante, sabe, Ida? Então, esse seria o primeiro ponto, falta de motivação. Um segundo ponto que leva as pessoas a procrastinar nos estudos para o mestrado, eu vejo que às vezes, pessoas que estão ali muito sobrecarregadas com o trabalho. Pessoa muito sobrecarregada, trabalhando aí dia e noite, e às vezes ela não consegue tirar. Tem muitas pessoas que são assim, às vezes elas trazem as coisas do trabalho para casa, ela não consegue desfocar, desfocar em atividades. Então, por isso que é muito importante que a gente faça. Eu sei que todos nós aqui são pessoas que estão aqui nos assistindo, são pessoas que trabalham, que têm os seus compromissos, que às vezes só tem um período da noite para estudar. Então, é muito importante que durante o nosso estudo, a gente centre. Não dá para o seu estudo, durante o seu estudo, você ficar pensando no seu trabalho, ficar pensando na sua família, na sua viagem, pensando na Netflix. Então, assim, a parte da concentração, ela é muito importante. Então, buscar um ambiente ali silencioso, calmo para estudar, um espaço minimalista de estudo que não tenha muita informação visual e focar, focar, porque, assim, eu acho que esse é um ponto aí super importante. Então, tentar separar as atividades, trabalho numa caixinha, estudo em outra caixinha, família em outra caixinha, e aí a gente consegue lidar com esse ponto. Eu vejo que às vezes as pessoas falam, não, Gustavo, trabalhando demais, não tenho tempo, mas às vezes está faltando um pouquinho ali de prioridade, colocar o mestrado como uma prioridade na vida da pessoa, porque eu conheço aí diferentes pessoas trabalhando 40 horas semanais e que ainda conciliaram com mestrado, conciliaram com doutorado. Não é fácil, não é fácil, isso já adianto, mas existem aí, claro que a gente não pode generalizar, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vivência, tem as suas experiências, tem um ponto de partida, a gente não pode generalizar que todas as pessoas vão conseguir, que vão dar certo, mas, assim, ao mesmo tempo a gente precisa de ter essa motivação, sabe? De encontrar essa motivação e falar para as pessoas,
que dá para a gente tentar, que vale a pena tentar. Então, acho que esse é um ponto aí super importante. Outro ponto que leva as pessoas a desistirem, né, a procrastinarem nos estudos, no mestrado, é o medo do fracasso. Uma pessoa ainda entrou em contato comigo na semana passada. Essa pessoa entrou em contato comigo, perguntando sobre as informações da mentoria, falou que queria ingressar em um determinado programa, na área do direito. E aí a gente foi conversando, eu fui passando informações para ela acerca da mentoria. E aí, né, chegou ali na parte de falar os valores do investimento, enfim, Gustavo, quanto é que é tal. Aí eu passei, as opções de plano do GPS, e aí a pessoa, ela me falou, nossa, Gustavo, eu tô com receio, de fazer esse investimento, e depois não passar. Foi essa a objeção que ela colocou para mim. E realmente ela não fechou, ela ficou com esse empecilho aí em relação ao investimento, mas uma coisa que eu falei para ela é que vale aqui para todas as pessoas. No atual momento, você não está aprovado no mestrado, então você já está automaticamente reprovado. Acho que todo grande sonho que nós temos nas nossas vidas, seja fazer um mestrado, seja passar no concurso público, conseguir o emprego dos nossos sonhos, envolve uma boa dose ali de risco. Você não vai com a certeza, ninguém vai com a certeza, eu vou estudar aqui para o concurso público e é certeza que no meu primeiro concurso público eu vou ser aprovado. A mesma coisa vale para o mestrado, a gente não tem certeza. O que dá para a gente ter certeza é o quê? Que a gente vai estudar, que a gente vai aprender uma metodologia correta, que já foi testada, que já foi validada, a gente vai se dedicar e, consequentemente, a gente vai conseguir se aproximar da nossa aprovação. Mas não tem como assegurar ali com 100% de certeza que basta você se esforçar que a aprovação vai vir. A gente precisa ser realista em relação a esse ponto. Então, eu acho assim que a gente precisa lidar, Tem pessoas que sentem um desconforto. Não, eu não vou tentar participar do processo seletivo porque eu posso ser reprovado. Se a pessoa tem essa mentalidade, ela não vai conseguir a aprovação. As pessoas que conseguem a aprovação são aquelas que estão dispostas a levar uma reprovação na cara. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto de chave de mentalidade que a gente tem que ter para lidar com processos seletivos. Outro ponto também, Ida, que é em relação a por que as pessoas procrastinam, as pessoas têm dificuldade em gerenciar o tempo de estudos. Elas acham que ela precisa ali de 10 horas por dia, 6 horas por dia para estudar para o mestrado. E não funciona assim. A gente precisa ser realista. A gente precisa entender que cada pessoa tem a sua realidade, tem a sua jornada de trabalho, que é muito extenuante. Então, eu sei que as pessoas não vão, eu falo isso para os meus próprios mentorados. Eu sei que eles não vão estudar 4 horas por dia. Quem consegue ali, às vezes a pessoa tem uma disponibilidade de tempo muito grande, mas para começar, por que não começar com meia hora? Às vezes a gente negligencia pequenos tempos que nós temos na nossa agenda, achando que a gente precisa de uma janela ideal ali de 10 horas para estudar. E não funciona assim. Então, os 30 minutos diários de forma constante, ao longo do tempo, faz total diferença. Faz total diferença. Eu leio os meus livros, Ida, durante o decorrer do ano, utilizando técnica de Pomodoro de 25 minutos por dia. 25 minutos por dia eu leio ali, sei lá, umas 15 páginas, depende do assunto. E isso no decorrer do tempo faz uma diferença. Isso no decorrer do ano, eu consigo ler vários livros. E aí as pessoas, não, mas tem que ter muito tempo. E a mesma lógica de usar pequenos tempos que eu uso para fazer leitura de livros, é a lógica que a gente pode aplicar, por exemplo, para preparação para mestrado. Tem 25 minutos, pega lá um artigo e começa a ler. Faz um fichamento, se dedica naquele tempo, mas entra de cabeça. Não é 25 minutos toda hora olhando o celular, parando para fazer alguma coisa, é 25 minutos focado, 100% de foco. Então, eu vejo que as pessoas procrastinam muito por conta dessa questão do tempo. A gente precisa cada vez mais passar essa mensagem de que você não precisa morrer de estudar para passar no mestrado. Você tem que fazer o quê? Estudar de forma constante, reiterada,
E isso, no decorrer do tempo, vai fazer toda a diferença. E por fim, Ida, um outro ponto que eu quero destacar do porquê que as pessoas procrastinam, e eu já dei até um spoiler aqui, é a questão de distração, falta de foco. A pessoa ela tá estudando, mas ela tá olhando o celular, o Instagram, né? Ela tá, sei lá, conversando com outra pessoa e a gente não consegue focar. A gente precisa estar ali de 100% de corpo e alma, igual eu já comentei anteriormente, para a gente poder, né, concentrar. Tem pessoa que pega um artigo e fica em frente à TV, escutando a TV e lendo o artigo. Isso vai funcionar? Não vai. Então, assim, tem pessoas que acham, mas eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Mas com certeza você faria uma única coisa de forma focada, de uma forma muito melhor que duas ali ao mesmo tempo. Pelo menos é o que eu acredito. Então, assim, pessoal, fujam, né, de distrações, coloquem timer, né, no seu celular para você não ficar usando ele durante o dia. Às vezes as pessoas falam assim, não tenho tempo. Mas ela fica lá 3 horas nas redes sociais, só rolando feed. Se for olhar o tempo de Instagram que ela tem, de Facebook, dá um tempinho bom. Então, assim, não seria bom pegar uma parte desse tempo que você fica ali nas redes sociais e transformar em um tempo para os estudos? Com certeza. Então, assim, às vezes a gente não sabe gerenciar o nosso tempo, né? Às vezes a gente tem muito foco, muitas distrações, pouco foco, e o tempo realmente existe. O tempo existe, só que a gente não está sabendo gerenciar. Então, assim, só para fechar a ida, né, de uma forma mais sintética, falta de motivação, sobrecarga de trabalho, medo do fracasso, dificuldade em gerenciar o tempo e distrações são aí pontos cruciais do porquê que as pessoas procrastinam, do porquê que elas abandonam esse sonho do mestrado. Perfeito, Gustavo. Então, seguindo para a próxima pergunta. Por que é tão importante ter uma motivação clara nos estudos para o mestrado? Olha, Ida, esse é um ponto super importante e é que nem é papo assim de coach, não. É no sentido realmente prático, né, do que eu fiz, do que eu vejo as pessoas que passam nos mestrados fazendo. Acho que um primeiro ponto para a gente lidar, com essa questão, para ter uma motivação clara, que faça com que a gente não fique procrastinando, o primeiro ponto acho que é definir muito bem claro o que, que a gente quer. Ter uma motivação clara, né? Definindo esses objetivos, fica mais fácil a gente entender a motivação por trás. Então tem que ser um objetivo ali realmente específico. Eu quero passar no mestrado porque o mestrado vai ser bom, né? Vai ser a minha pesquisa tem um grande potencial de impacto social, né? Aí você vai listando a questão dos benefícios, né? Vou ter um benefício salarial, vai somando todo aquele pacote do porquê que você realmente vai fazer o seu mestrado. Então, ter essa definição clara de onde o mestrado pode te levar. Por exemplo, a gente sabe que o mestrado vai ser um trampolim, pode ser um trampolim para você realizar o seu sonho de ser professor universitário. Então, você sabe que se você não for mestre, para você conseguir acessar a docência no ensino superior vai ser muito mais difícil, você vai ganhar uma remuneração menor. Então, assim, se você sabe que, né, se você já tem esse sonho da docência, que muitas pessoas têm, muitos mentorados meus que entram na mentoria ainda, eles falam para mim, Gustavo, eu tenho o sonho de ser professor universitário, é por isso que eu quero fazer mestrado, eu quero dar aula no ensino superior, eu quero desenvolver pesquisa, quero compartilhar conhecimento, quero falar em público, eu gosto. Então, assim, quando a gente tem esses objetivos ali de forma clara, fica muito mais difícil da gente procrastinar. Então, primeiro ponto, a gente tem que ter esses objetivos claros, do porquê que a gente quer fazer aquilo. Segundo ponto, do porquê que é tão importante ter uma motivação clara nos estudos, é porque a gente tendo essa motivação, fica mais fácil. Fica mais fácil para a gente superar os desafios no meio do caminho, porque a jornada não é uma jornada linear. Não é jornada, nossa, faz só coisas dando certo. Tem coisas que vão dar errado, né? Tem momentos que você vai sentar e vai pensar, nossa, o que esse cara tá falando aqui nesse artigo? Você se sente burro, você não consegue compreender o que aquela pessoa tá falando, escrevendo. Isso faz parte. Você vai sentir um desgosto e vai dar vontade de parar. Mas sabe o que não vai te fazer parar? A sua motivação.
o seu porquê de querer fazer o mestrado. Acho que esse é um ponto crucial, né? Quando vinha as dificuldades ali, quando eu estava me estudando, eu lembrava, nossa, eu tenho um tema aqui que eu acredito, o meu tema lá sobre acesso à justiça, pessoas em situações de rua, tem um tema que eu acredito que não tem pessoas aqui no programa pesquisando, eu preciso pesquisar sobre isso. Vai trazer um impacto, vai impactar pessoas, e eu quero falar sobre isso, né? Então aquilo me trazia uma motivação interna de continuar, mesmo com as adversidades ali. Terceiro ponto, né, do porquê que é tão importante ter uma motivação clara, é porque a gente vai cansar. Um dos desafios que nós temos, eu acho que é o desafio universal, né? Eu falo por mim, né? Acho que falo também por você, né, Ida, em relação a isso, mas o cansaço ele vem. Né? Ele vem porque a gente tem que conciliar uma série de atividades com os estudos acadêmicos, é artigo para escrever, é tema para pensar, congresso para participar. São várias atribuições, então o cansaço ele vai vir. E aí é importante a gente aprender, né, e tentar, sempre que possível, descansar. Porque às vezes as pessoas elas chegam num nível de estafa mental tão grande que ela toma uma repulsa naquela atividade que ela está fazendo e ela não quer ver nunca mais aquilo. Então, acho que é muito importante, acho que das vezes que eu estava assim muito cansado, o que realmente virou a chave para mim foi descansar. Foi, mesmo forçado, mesmo às vezes não podendo, foi realmente descansar. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que sempre falar. Às vezes a gente vai se sentir esgotado. Então não vai adiantar você ficar quebrando cabeça lá 2 horas em cima de um artigo se você não está conseguindo ler e ter um bom aproveitamento daquela leitura. Não faz sentido. Então, descansa, se permita. Às vezes a gente tem uma cobrança muito grande com nós mesmos, né? Nós precisamos render 100% a cada momento do nosso dia. E não, a gente não é uma máquina, não é um chat GPT, que vai trabalhar aí 24 horas por dia. A gente cansa e a gente precisa aprender a descansar e não desistir dos nossos objetivos. Então descansa, depois você volta. Não está conseguindo estudar? Descansa, descansa. Se o problema for o cansaço, descanse e não desista. Outro ponto do porquê que é tão importante a gente ter um objetivo, ter uma motivação clara, é em relação à própria satisfação pessoal. E eu acho que é muito bacana quando a gente começa a desenvolver uma temática e a gente acredita de verdade naquilo que a gente está desenvolvendo, que a gente vê que tem um grande potencial de impactar a vida das pessoas. Então, isso, traz uma satisfação pessoal. Quando a gente tem uma motivação, motivação está muito atrelada a essa questão, da própria satisfação pessoal. Então, assim, mesmo com as coisas arrochadas, com tempo curto, a gente estudando, mas a gente vai no fundo ali sentir uma satisfação. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo vai ter o resultado, talvez a médio, a longo prazo. Então, quando a gente tem essa motivação clara do porquê que a gente está fazendo aquilo, nós nos sentimos mais satisfeitos, ali do ponto de vista diário. Tô lendo esse artigo aqui, por que eu tô lendo esse artigo? E aí a gente começa a refletir. E aí tudo começa a fazer sentido. E é isso, Ida. Então, acho que são 4 pontos aí que eu destaquei do porquê que é tão importante ter uma motivação clara nos estudos para o mestrado, porque, primeiro, ter uma motivação clara nos ajuda a traçar objetivos, que sejam mais específicos, faz com que a gente consiga superar os desafios que vão aparecer no meio do caminho, ajuda com que a gente consiga lidar com o cansaço durante o processo seletivo, durante os estudos, e também, obviamente, vai aumentar a nossa satisfação pessoal do porquê que a gente está fazendo aquilo, uma atividade ali de forma constante, todos os dias, mas isso aí, quando a gente lembra da nossa motivação, aquilo traz uma satisfação pessoal. Então é isso, Ida, em relação a essa questão aí. Maravilha, Gustavo. Então, Gustavo, conta pra gente, né? Qual era a sua motivação em estudar para o mestrado? Ida, essa aqui eu já até dei um pouquinho aí de spoiler, do porquê.
Mas assim, eu acreditava, desde 2017, eu iniciei, né, os meus estudos sobre direito à moradia e pessoas em situação de rua. E aquilo começou a me tocar pessoalmente, né? O tema, né, não só do ponto de vista acadêmico, né? Eu comecei a desenvolver atividades, né, atividades ali de ir realmente para as ruas, de alguns grupos. Então, assim, foi um tema que me tocou muito, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista social mesmo. Então, eu acho que esse era um ponto que me motivava muito a estudar para os mestrados, né, que eu me candidatei a 3 programas de mestrado e fui aprovado. Saber que a minha pesquisa ela tinha um potencial, eu sabia que, obviamente, as nossas pesquisas de mestrado a gente não consegue resolver os problemas do mundo, apesar da gente ter esse sonho. Mas a gente sabe, né, e a gente depois passa a ter uma consciência de que, pô, se eu conseguir minimamente, mesmo que seja um grãozinho de areia, ajudar com esse debate, ajudar a minimizar essa problemática, eu acho que a gente já se sente ali super felizes, né, de estar trazendo uma contribuição. Então, acho que esse era o meu grande minha grande motivação. Além disso, né, eu queria estar no meio de pessoas que fazem pesquisa. Eu acreditava muito nisso, eu achava muito bacana. Tinha o sonho também de lecionar. Então, acho que foi toda uma somatória. Sabia que o mestrado ia ser bom para o meu currículo. Toda essa somatória de variáveis, eu acho que influenciou, sabe, a minha motivação. Maravilha, então, Gustavo, excelente. Agora, eu acho que seria interessante você dizer para a gente por que as pessoas têm dificuldade de encontrar essa motivação para estudar para o mestrado, Gustavo. Por que para algumas pessoas existe uma dificuldade um pouco maior? Ida, eu acho assim que a gente já, né, falou alguns pontos aqui que estão, né, relacionados a essa questão. Mas assim, de uma forma mais pragmática de como superar essa procrastinação, eu vejo o caminho realmente da motivação, sabe? Da motivação, não só a motivação, né, de olhar do porquê que a gente quer fazer aquilo, mas também a questão da disciplina. Às vezes as pessoas elas não têm disciplina em nenhum âmbito da vida dela. Ela não consegue, sei lá, desenvolver uma atividade, não consegue desenvolver uma atividade de forma constante durante muito tempo. Ela não consegue criar um novo bom hábito. Então a pessoa ela começa a fazer uma atividade física e logo ela para. A pessoa começa a fazer uma dieta e logo para. E a consequência da pessoa que ela não tem essa disciplina de repetir uma ação que seja saudável, um hábito que seja positivo de forma constante, a consequência vai ser o quê? Quando ela chegar nos estudos para o mestrado. A consequência é que ela vai procrastinar também. Então, eu acho assim que a disciplina ela é muito importante. Então, mesmo ali quando você tiver, né, não querendo estudar, com a cabeça cheia, vem uma vozinha ali na sua cabeça, quando a gente começa a ter esse poder, criar essa questão da disciplina na gente, vem aquela vozinha na cabeça falando, senta lá que você precisa estudar. É como se fosse um professor lá do nosso ensino primário brigando com a gente para estudar. Então, acho que vem muito essa vozinha. Pelo menos comigo acontecia isso, né? Quando eu ficava ali sem estudar, acho que vinha aquele peso na consciência de que, nossa, eu tenho que sentar lá. Senta lá, estuda, mesmo que fosse, sei lá, 20 minutos, já tá ótimo. Não fica pensando aí em longas horas. Faz o melhor que você tem, o melhor que você pode, nas condições que você tem no momento, até você ter condições melhores. Então, eu acredito muito nessa perspectiva, sabe? Acho que é uma das grandes formas aí primeiro, uma motivação clara do porquê que a gente quer fazer o mestrado. Segundo ponto, a questão da disciplina, da gente criar esse hábito. E o hábito de estudar, assim como qualquer outro hábito no início, Ida, ele é desconfortável. Eu lembro quando eu fui para academia pela primeira vez, primeira semana destruído, com muita dor. E aí, segunda semana já estava melhor um pouquinho. Deu um mês, meu corpo ele já tinha se habituado. E aí as coisas passaram a ser mais naturais, passaram a ser mais interessantes, até prazerosas. No início, o estudo, ele realmente, quando a pessoa não está habituada, vai vir aquele desconforto. Você não vai ser prazeroso pegar um artigo ali para ler.
mas eu acho que com o decorrer do tempo a gente pode encontrar certos prazeres na atividade de estudo. Não vai ser a todo momento, obviamente, mas eu acho que a gente consegue sim. Eu acho que a gente consegue sim encontrar esses momentos e acho que vale super a pena. E é uma das formas aí que eu acho que eu particularmente utilizo para evitar com que eu procrastine, sabe, Ida? Uhum. Perfeito, Gustavo. E como superar essa procrastinação de uma maneira prática nos estudos para o mestrado? Ida, em relação a essa questão, a esse ponto, de como superar a procrastinação aí de uma maneira prática, é que eu passei premissas, né, conceitos até então, mas vamos pensar aí de uma forma pragmática. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma grande meta. Então, vamos supor, a meta é passar no mestrado, beleza. É uma meta grande, uma meta ousada. Para passar no mestrado, o que você precisa? Aí você começa a olhar. Ah, eu preciso ler o edital, eu preciso escrever um projeto, eu preciso participar de uma prova dissertativa, passar numa prova de idiomas. E aí, quando a gente olha para as etapas, a gente começa a sair daquela grande meta, que é o quê? Passar no mestrado e tornar algo ali mais factível. Ah, eu sei que eu preciso passar na etapa de projeto. Para passar na etapa de projeto, o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso encontrar um bom tema. Para encontrar um bom tema, o que eu preciso fazer? Então, assim, a gente precisa pegar essas grandes metas e quebrá-las em pequenas metas que sejam factíveis. Você não vai começar a escrever um projeto do dia para a noite. Antes do projeto, o que você vai precisar? Ler. Ler, fazer fichamento, aprender a estudar. É uma coisa que eu sempre passo para os meus mentorados do GPS. Inclusive, a gente tem uma premissa de primeiro aprender a estudar com técnicas da ciência da aprendizagem, aprender a ler artigos científicos, fazer bons fichamentos, para só depois entrar na parte do projeto de pesquisa. É o que eu acredito. Então, assim, peguem metas grandes, comecem a quebrá-las em pequenas metas, tenham uma metodologia de estudos adequada para a sua realidade. É o que eu faço com os meus mentorados lá no GPS. Eu criei uma metodologia que se chama Método PESP, dentro desse programa de mentoria que eu tenho, onde eu falo basicamente em 3 variáveis, Ida: planejamento, estudos e pesquisa, que são as 3 variáveis essenciais para qualquer pessoa que quer passar em um programa de mestrado aqui no Brasil, ou mesmo fora. Então, assim, eu vou dando todo um passo a passo, de forma sequencial, lógica, para a pessoa poder se preparar. Então, ter acesso a uma metodologia facilita muito para a pessoa ela ter uma noção geral, para que ela consiga trabalhar com essas micrometas e, consequentemente, ela consiga superar aquela procrastinação. Porque quando ela olha, beleza, eu quero passar no mestrado, mas tem aquele tanto de etapa e ela não sabe por onde começar, aí ela tem uma grande chance de procrastinar, de ela ficar adiando aquele sonho. Nossa, mas é tanta coisa. Ah, não, vou desistir. Então, acho que essa é uma forma muito interessante, Ida. Pegar grandes metas, transformar em micrometas que sejam factíveis, de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. Maravilha, Gustavo. Então, já indo para a última pergunta, Gustavo, fala para a gente o seu conselho final para quem quer entrar no mestrado, mas está procrastinando. Ida, meu conselho final para quem aí quer entrar no mestrado, mas está procrastinando, é que só passa quem tenta. Então, não fica pensando, ah, não, se eu participar do processo seletivo e não for aprovado. Aí eu te faço outra pergunta, e se você participar e for aprovado? Como eu já tive de mentorados, Ida, que a pessoa falou assim, chegou para mim e falou: Gustavo, eu vou para esse processo seletivo aqui só para participar, né, para ver como é que é. E ela acabou passando. Por quê? Porque ela foi com essa mentalidade. Ela foi com a mentalidade ali, né, mais comedida, mas ela realmente teve a coragem de participar. Então, assim, só passa no mestrado quem tem a coragem de participar, quem tem a coragem de dar a cara a tapa, quem está disposto a receber a reprovação. Se você não estiver disposto a receber uma reprovação, você nunca vai conseguir atingir a aprovação. Acho que essa é a principal mensagem e eu me coloco aí à disposição, né, de quem quiser iniciar a preparação para o mestrado, né, lá no meu Instagram, que é o Assis Gustavo _. Tem uma série de conteúdos que eu compartilho. Né, você também pode me mandar mensagem lá no direct para saber informações acerca do meu programa de mentoria, que vai ser um prazer, né, de passar aí mais informações. Maravilha, Gustavo. Bom, então nós estamos terminando mais um Mestrando Cast.
Gustavo, foi um prazer estar aqui em mais um episódio, né? Lembrando que o episódio de hoje foi o episódio 28, como lidar com a procrastinação e manter a motivação durante os estudos para o mestrado. Gustavo, muito obrigada e até o próximo episódio. Ida, foi um grande prazer, agradeço o pessoal e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Um grande abraço.